Pronto. Então, gente, bom dia. Só para a galerinha do YouTube aí. Hoje é a segunda aula nossa de ecologia, projeto do PIBID UFV. Todas as aulas acontecem sexta-feira, 10 horas. E o tema de hoje é impactos ambientais. Eu vou passar para a primeira questão, que fala o seguinte, né? Uma questão do Enem de 2019, de 2009, e fala assim: a atmosfera terrestre é composta pelos gases. Deixa eu colocar aqui para maiorzinho para vocês verem melhor. A atmosfera terrestre, então, ela é composta pelos gases de nitrogênio, oxigênio, e que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles, né, o gás carbônico, a água, o metano, o ozônio e o óxido nitroso, que compõem, então, o restante de 1%. Então, ou seja, nessa primeira parte, a atmosfera tem 99% de nitrogênio e oxigênio, e os outros 1% são aí de gases traços. O que são esses gases traços, né? Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem então absorver o calor irradiado pela Terra. E esse processo de absorção de calor acaba aquecendo o planeta. E lá no meu resumo eu falo sobre esse aquecimento do planeta, que está relacionado com o efeito estufa. Então, o exercício também vai falar sobre isso. Esse fenômeno que acontece há bilhões de anos é chamado de efeito estufa. E a partir, então, da Revolução Industrial, né, do século XIX adiante, a concentração de gases traços, que são esse CO2, o metano, a água, o ozônio, o óxido nitroso, ele, em particular, né, principalmente, então, o CO2, ele tem aumentado significativamente. E o que eles fazem, né? O exercício fala que eles aquecem a Terra, porque eles absorvem esse calor. Então, isso resulta no aumento de temperatura em temperatura em escala global. E mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido, né, no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, que seria o desmatamento. Então, esse enunciado está falando a respeito desse exercício, está falando a respeito do efeito estufa, que é o aquecimento, né, da Terra, porque com base na Revolução Industrial, né, que tem a liberação maior assim, de quantidade de gás carbônico, e com o desmatamento, a gente tem uma liberação maior desses gases traços, que vai, porventura, então, aquecer a superfície terrestre. E ele tem aumento na temperatura, né? E o passar dos anos, inclusive, a temperatura vai, né, não de ano em ano, mas com um determinado período a temperatura vai só aumentando. E isso não é bom, porque causa prejuízos para a atmosfera, para a superfície terrestre, tudo mais. Então, uma coisa que a gente tem que relacionar com o enunciado, né? No outro vídeo que eu fiz, eu falo sobre isso também, que o Enem ele entrega muito da resposta pelo enunciado. Então, a gente tem que saber interpretar da melhor maneira possível, trazendo o conteúdo que a gente tem também. Que aí a gente consegue entender de fato o que ele quer. Porque as alternativas geralmente são mais confusas, traz algumas coisas para te deixar confuso. Então, se você entender exatamente o que o enunciado quer, fica um pouco mais fácil, né? Bem mais fácil de você conseguir resolver sua questão. Então, o texto ele está falando sobre efeito estufa. E ele foca muito no quê? No aumento do CO2 atmosférico. E lá no finalzinho, né, do enunciado, ele fala sobre o desmatamento. E com esse desmatamento, ele tá relacionado com o quê, então? Porque, gente, as plantas, elas fazem o processo de fotossíntese. E esse processo de fotossíntese, ele utiliza o CO2 atmosférico lá naquela equação da fotossíntese, né, para liberação de oxigênio e tudo mais. Então, quando a gente desmata, a gente está retirando essas plantas. Então, a gente está tirando uma coisa, né, um ser vivo que captura esse CO2. Então, está relacionado com o aumento da quantidade, né, do CO2 atmosférico, porque você não vai ter as plantas capturando elas. Além da ainda maior liberação pela Revolução Industrial, por exemplo, que o exercício cita. E aí ele pergunta, né, considerando o texto, qual é a alternativa viável, então, para combater o efeito estufa. Coloca assim, considerando o texto. Então, a gente tem que levar em conta o que ele mais fala no enunciado, que seria a liberação de CO2 por meio, né, da aumento a partir da Revolução Industrial, ou seja, liberação principalmente de CO2, e a questão do desmatamento, que ele foca também.
Então, a alternativa mais, né, presente aí, que fala sobre o que o enunciado vai falar, vai ser qual? Olha só, na letra A, ele fala reduzir o calor irradiado na Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Isso não tem relação também com o enunciado. E a letra B fala também sobre um aumento do efeito estufa, que não é desejado. Agora, a letra C fala sobre reduzir o desmatamento, mantendo assim o potencial de vegetação em absorver o CO2. Essa já é uma coisa interessante, porque quando você reduzir o desmatamento, vai ter mais plantas para poder capturar, né, absorver esse CO2 atmosférico. O enunciado fala justamente da quantidade de CO2 presente na atmosfera, né? E aí a questão de aumentar a concentração atmosférica de água também não é a questão. E remover moléculas orgânicas polares da atmosfera também não é a questão, porque tem relação com o que o texto falou. E o texto, né, o enunciado fala exatamente, considerando o texto, qual a alternativa viável. Então, é preciso fazer esse gancho, né? E aí, por conta disso, a questão correta que a gente vai marcar é a letra C, que fala sobre reduzir o desmatamento. Se prestar atenção, na verdade, o próprio enunciado ele já passa meio que a resposta, porque no finalzinho ele fala sobre o desmatamento, ou seja, é o que ele quer que você responda, né, em questão de mais viável. Aí, vou passar para a segunda questão já, e ela fala sobre reciclagem, reutilização e redução. Quando eu fiz Enem, eu tenho quase certeza que eu fiz uma questão sobre isso, mas eu não achei o meu Enem, essa questão é de 2012. Se eu não tiver feito, provavelmente eu fiz algumas outras de edições passadas. Esse conceito de reciclagem, principalmente, ele costuma cair no Enem. Então, eu trouxe essa questão que fala dos três, né, dos 3 R's, que são muito famosos, que são a redução, a reutilização e a reciclagem, justamente porque costuma cair no Enem. Então, essa questão vai falar o seguinte: para diminuir o acúmulo de lixo, porque a gente está falando, né, nesse tema de hoje sobre impactos ambientais causados principalmente por quem? Pelo homem, são ações antrópicas. E aí, para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se uma escala internacional a política dos 3 R's, que são a redução, a reutilização e a reciclagem. E aí, o que são cada um desses, né? Esses 3 R's que são muito famosos. Reduzir consiste em, de fato, reduzir esse uso, né, esse consumo de algum produto ou até mesmo de um recurso, né, como a água, né, direto a gente vê em propaganda de televisão sobre menos é mais, então você reduzir mesmo, fazer coisas que dá para você gastar menos água, né, gastar menos energia, menos combustível, visando, então, uma redução do desperdício e também de produtos para não ter, né, liberação aí de resíduos no ambiente e que podem ser tóxicos. O outro R fala sobre reutilizar, que é, no caso, né, o ato de economizar em recursos, aproveitando aquilo que você já tem. Né? Então, pega o mesmo material para fazer outras coisas, outras funções, e também contribuir aí para o maior uso dele, ou seja, você vai usar mais aquele material, ele não vai ser depositado só, né? Você compra, por exemplo, uma garrafinha PET, você pode usar ela com o que ela veio e depois você usa para fazer outras coisas, para fazer uma plantação nela, né? De plantar um feijão, sei lá, para depois ou então você pode colocar outros líquidos, né? E aí você não vai ficar só comprando e jogando fora e tudo mais, e aumentando aquele acúmulo, né? Acumulando o resíduo, de fato. E a reciclagem já é mais famosinha aí, né? Que a reciclagem fala sobre utilizar o item como matéria-prima. Então, você vai usar aquele objeto para fazer outro objeto. Então, a palavra principal é matéria-prima, né? Quando a gente fala de reciclagem. E aí, o exercício, ele vai pedir um exemplo de reciclagem. E ele dá 5 alternativas para a gente analisar qual que está falando sobre a reciclagem. A letra A, ela fala de garrafas de vidro retornáveis para cerveja e refrigerante. Isso eu acabei de falar como exemplo de reutilização, né? Você vai utilizar essa garrafa de vidro para fazer outra coisa, que elas são retornáveis. A letra B já é a resposta certa, porque ela vai falar o quê? Latas de alumínio como material. Esse como material já entrega a resposta da questão, porque
aí que é importante a gente ter um apego, assim, a conceitos, né? Conceitos, assim, tranquilos, né? Porque não é que eu tô falando que você tem que decorar tudo, mas é você, de fato, entender e pegar umas palavrinhas-chave. Porque a reciclagem, ela vai estar sempre referente com matéria-prima. Então, se o exercício já falou e ele quer sobre reciclagem, que na letra B, por exemplo, que as latas de alumínio vão ser utilizadas como material para a fabricação de lingotes, já está dizendo aí que é um exemplo de reciclagem. Aí já dá para você marcar a letra B. A letra C está falando de sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. Então, está reaproveitando também. Embalagens plásticas vazias e limpas para adicionar outra coisa, também é um reaproveitamento. Não chega de fato de você utilizar aquele material. E garrafas PETs recortadas em tiras para fabricar sedas, essa questão, essa letra E, eu confesso que me confundiu muito. Porque, para mim, inclusive, isso era um exemplo de reciclagem, né? Porque você está utilizando. Mas acredito eu que essa não seja a matéria-prima, né? A matéria é, essencial para utilizar. E aí a letra A já entrega mesmo para essa questão de material. E aí eu passei sem querer, mas eu já vou para a questão 3 aí, que está referente à ilha de calor. Né? Lá no resumo, mais uma vez citando o meu resumo, eu tenho toda a parte teórica para vocês lá, que vocês já conseguem ver o que é essa ilha de calor, e outros exemplos de impactos ambientais negativos, porque a gente também tem ações humanas que vão ter impactos positivos no nosso meio ambiente, né? Mas aí a ilha de calor é um impacto negativo. Então, lá no resumo, né, para não ficar perdido e tudo mais, tá tudo lá no Drive do Intensivo. Vocês conseguem dar uma olhadinha e já está disponível, inclusive. O fenômeno, então, né, lendo aí o enunciado do Enem de 2011, o fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado, então, pela modificação do solo e pelo calor antropogênico. Essa palavra antropogênico está relacionada com a gente, né, com o homem, porque são ações que a gente faz que aumenta, né, a temperatura, já que está falando de calor. E o qual inclui, então, todas as atividades humanas, né, antropogênico, inerentes à sua vida na cidade. Então, ele está falando aí sobre a ilha de calor e explica um pouquinho sobre o processo, o que é essa ilha de calor, né? Que modificações no solo, principalmente da cidade, do centro da cidade, e da temperatura também por meio de atividades humanas. Então, o que ele quer, né, com esse exercício? Fala assim: o texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. E a maximização, ou seja, o que potencializa esse fenômeno seria o quê? Aí, a letra A fala assim: a reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados, na reconstrução, né, dos leitos originais. Isso já está relacionado com alguma atividade que você pode fazer para combater, né? Então, olha só, mas muito importante também você saber interpretar o que o enunciado está te pedindo, porque ele falou sobre o que você tem, o que vai agravar esse fenômeno, e não o que você tem que fazer. E a letra B, para diminuir, né, a ação desse fenômeno. E a letra B, ela fala sobre uma recomposição de áreas verdes, que também é uma coisa que você pode, né, uma ação humana que você pode estar fazendo, inclusive, para diminuir o impacto do efeito estufa. Então, a letra A e a letra B tá ali de pegadinha para você, porque pode ser que você entenda que, né, vou marcar essa aqui porque com certeza está relacionado com a ilha de calor, porque realmente você aumentar áreas verdes, reconstrução de leitos originais com água, né, que você vai ter mais água disponível, você vai ter um círculo, né, de água, de absorção e tudo mais, muito mais fácil, você vai recompor áreas verdes, então você vai ter elas capturando ali o CO2 e tudo mais. Tudo isso são ações de fato que vai diminuir esse efeito estufa e, por consequência disso, a ilha de calor. Mas não está relacionado com isso porque o exercício não pediu isso. E aí, a letra C fala que vai ser a maximização, então, vai ser pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios, e não está relacionado com isso, e pelo processo a letra D fala sobre um processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais.
olha só, mais uma vez, o enunciado mesmo, ele já fala um pouco da resposta. Porque lá no início, ele fala assim, na segunda linha, caracterizado pela modificação do solo. E aí, na letra dele, apresenta aí a possibilidade de você estar marcando a alternativa pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Essa é a alternativa correta. Eu vou explicar daqui a pouco no próximo slide para vocês alguns tópicos que estão referentes à ilha de calor, que também são conceitos importantes para a gente ter em mente para chegar na hora do Enem e já conseguir assim, né? Ah, essa palavra-chave aqui. Lógico, gente, vocês não vão só olhar por palavra-chave. Geralmente você tem que interpretar e tudo mais. Mas é interessante já ir com essa carga, né? Entender tudo isso para você conseguir já fazer, né? Não, você está falando de ilha de calor, então com certeza tem que falar sobre isso, isso e isso. E a letra, inclusive nos outros resumos também eu coloco algumas palavrinhas-chave, alguns conceitos, que é muito bacana de ir para o Enem já sabendo. E a letra E fala pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego. Essa relação aí está falando mais com a urbanização, né, de aumento de tráfego e tudo mais, mas não relacionado diretamente com a ilha de calor. O processo, gente, de ilha de calor é esse aquecimento, né, na verdade, não é nem questão do aquecimento, porque eu queria ter colocado uma imagem aqui, só que aí ia ficar muito grande, né? A gente não tem todo o tempo do mundo e já está disponível também nos, nos resumos, né? Mas o processo de ilha de calor é a questão de disponibilidade, assim, tipo assim, de troca de temperatura. Por que acontece? Geralmente, né, no inverno, você tem a superfície mais perto, assim, né, o ar atmosférico mais perto da superfície, ele vai estar frio. E aí você vai ter uma camada logo acima de calor e uma camada mais acima ainda fria, porque as regiões mais altas são mais frias. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma liberação de CO2, um processo de poluição muito grande, né? Tudo isso, gente, causado por ação humana, não permite, forma uma camada, né, perto da camada mais superficial, que seria essa de ar frio, que acaba prejudicando em questão de densidade e tudo mais, e aí o ar não consegue trocar, ele não consegue comunicar com os ares, assim, né, com as temperaturas acima. Então, esse ar, ele acaba a poluição acaba ficando presa perto da superfície. E aí a gente tem. Deixa eu ver se eu acho até uma imagem aqui. Eu acho que dá para. Que eu acho que ficaria bem mais tranquilo de. Não sei se. Tomara que apareça aqui, que aí eu consigo explicar para vocês exatamente isso. Ah, não vou conseguir, mas enfim, gente, lá no. Não, mentira, vou sim, porque é bom para já deixar explicadinho para vocês que esse conceito é muito importante. Ilhas de calor. Guarde só um momentinho, gente, tô carregando. Deixa eu ver, inclusive, no chat se tem alguma pergunta. Tem, não. Se vocês quiserem fazer, o Arthur, principalmente, quiser colocar alguma coisa, falar que estou falando muito rápido, porque eu tenho essa mania mesmo, viu? Senão, minha filha, dá uma segurada, fala devagar, pode falar. Tá tranquilo, tô conseguindo entender bem. Enquanto a imagem carrega, eu já vou até dar uma adiantada, porque eu coloquei aqui sobre as causas, né? E fala muito sobre quais são as principais causas que a gente precisa saber. É uma elevada capacidade de absorção de calor, causada principalmente, então, pela essa liberação de CO2 e tudo mais, que os outros exercícios, inclusive, já falaram, eu já expliquei para vocês. Então, de outros gases, né, que vão absorver, que tem capacidade de absorver o calor, e quanto mais a gente libera ele na atmosfera, mais então vai ter essa retenção de calor. E tudo isso, todos esses gases são liberados, né, foram liberados em maior quantidade depois, por exemplo, de processo de revolução industrial, que tem uma ação humana maior, funcionando aí o Onofre, inclusive, que está presente, fala professor de filosofia, dá para fazer algum gancho também, revolução industrial, né, sociologia e filosofia. Então, todo esse esquema aí de ação humana que mudou um pouco das condições aí que a gente tem na superfície. Aí o tópico 2 fala de falta de áreas revestidas de vegetação, justamente porque essa vegetação consegue, né, fazer a capturação de CO2, por exemplo, e, né, liberar aí oxigênio, então vai ter mais
menos poluição, né? A vegetação em si ela é muito importante para a questão de solo também, absorção de nutrientes e tudo mais. Então, a questão da vegetação ela é muito importante para uma superfície mais, entre aspas não, né? Mais saudável, de fato. E o número 3 fala sobre a impermeabilização, que é o que a questão, inclusive, fala. Porque a impermeabilização do solo está causada justamente por esse calçamento, né? E não vai, nas áreas centrais, geralmente, não tem vegetação, né? E não vai ter também muita água presente, porque você vai destruir, você vai desmatar essa região para construir calçamento, enfim, bueiros, galerias e tudo mais, e isso acaba prejudicando o solo. Então, as ilhas de calor também estão relacionadas, porque elas não vão reter nutrientes, não vai reter aquela água e tudo mais. Então, tá relacionada com a impermeabilização dos solos. E, além disso, a poluição, que já está, né, fazendo um gancho com tudo isso, e a concentração de edifícios. Eu não consegui carregar a imagem, a internet está bem ruim. Aí eu vou deixar para vocês olharem depois. E também, quando eu parar a gravação também, talvez eu consiga mostrar para quem já está aqui o esquemazinho assim da ilha de calor. E aí, voltando aqui então para a apresentação do slide, a alternativa correta, então, seria a letra D, pelo processo de impermeabilização do solo, porque vai ter uma modificação, então, nesse solo que vai deixar de ter tanta plantação, não vai ter tanta área com água ao redor e tudo mais, e tudo isso causa um efeito negativo, que, na verdade, é positivo para a ilha de calor, só que a ilha de calor é algo negativo para a superfície. E aí, vamos passar para a penúltima questão. Ela não é do Enem, mas eu achei ela interessante porque ela resume muito desses impactos ambientais. Aí eu resolvi trazer ela para vocês, para a gente já dar também uma pincelada sobre, assim, bem geralzão, mas que é muito bom para já estar em mente, assim, sobre os impactos ambientais. Essa questão é de 2010 e é da UDESC de Santa Catarina. E aí ela fala assim: analise as proposições sobre as noções de impacto ambiental. E aí, na primeira frase, ela fala assim, que os impactos ambientais seriam qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. O que está falando, então? Que os impactos ambientais vão ser alterações, né, tanto físicos, químicos e biológicos nesse meio ambiente por meio de atividades humanas que vão desregular, né, que vão afetar, então, a saúde, a segurança, o bem-estar da população, porque afetam o meio ambiente, tudo mais. E essa frase está correta, porque realmente fala sobre. Porque realmente os impactos ambientais são principalmente ações, né, atividades humanas que vão afetar a nossa forma de relacionar com o meio ambiente. Vai aumentar a poluição, vai aumentar. Mas também tem atividades positivas, né? Que vai aumentar, por exemplo, as áreas de reflorestamento. Enfim, então tem. Lá no resumo também tá super explicadinho isso, que aí dá para vocês pegarem essa questão assim e já destrinchar com muita facilidade. A alternativa 2 já está falando assim: é qualquer alteração do sistema socioeconômico que possa ser atribuída exclusivamente a razões de caráter administrativos para satisfazer a necessidade de um projeto. Não está relacionado com isso. Os impactos ambientais é nada mais, nada menos do que ações humanas que vão interferir no meio ambiente. Então, não tem relação, né, assim, de satisfazer necessidade de projeto. Peraí, que eu acho que eu... Como assim, gente? Será que eu caí? Peraí, que minha internet tá ruim. Aí parece que eu caí na questão de gravação. Pelo menos tá gravando ainda, deixa eu continuar. E aí, na outra alternativa, na 3, fala assim: é uma alteração ambiental, né? Esses impactos ambientais vão ser uma alteração ambiental que pode ser natural ou induzida pelo homem em um julgamento de valor da significância de um efeito. Então, isso é mais ou menos assim, né, bem resumido, o que a alternativa 1 está falando, né? A
A frase número 1 fala que é uma alteração de fato ambiental, que pode ser natural ou principalmente induzida pelo homem e tem um significativo efeito, porque vai mudar a nossa interação com o meio ambiente, às vezes para melhor e às vezes para pior. E a outra frase fala sobre alteração do meio ambiente que afeta as atividades sociais e biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade de recursos ambientais. Também está falando basicamente o que a 1 fala, porque são alterações no meio ambiente, nesses impactos, que vão fazer, né, que vão ter consequências, e nisso vão afetar a biota, né, o bioma, vai afetar as condições estéticas e sanitárias, vai afetar o meio ambiente em si. Então, as alternativas corretas são a 1, a 3 e a 4, que fala basicamente a mesma coisa, né, que está relacionada com que o impacto ambiental está relacionado com atividades humanas e às vezes naturais, mas principalmente humanas, que vão afetar o meio ambiente. Então, a alternativa certa seria a letra B, que fala que a 1, a frase 1 e a 3 e a 4 estão corretas. E aí, eu vou passar para última questão, que é a questão número 5, e ela é uma questão do Enem de 2000. Outra coisa também que costuma cair no Enem, eu coloquei essa questão aqui, porque costuma, pelo menos, uma questão sobre a fissão nuclear, porque é uma novidade, até querendo ou não, né? Então, acaba caindo sobre essa questão. E aí fala sobre a energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez, então, será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema de uma usina de energia nuclear. E aí mostra aqui todo um esquema que, na verdade, mais para encher linguiça, gente, porque o Enem também faz muito disso. E aí ela fala assim, com relação ao impacto ambiental, que é o que a gente está estudando, causado pela poluição térmica no processo de refrigeração da usina nuclear, são feitas as seguintes afirmações. A primeira afirmação fala assim: o aumento da temperatura, né, reduz. O aumento da temperatura reduz na água do rio a quantidade de oxigênio nela dissolvido, que é essencial, então, para a vida aquática. Porque, na verdade, gente, o que acontece, né? O que esse exercício está falando? Que parece que são só frases soltas aqui, né? A questão da fissão nuclear ela vai interferir no meio ambiente, porque é um impacto ambiental, e o que eu acabei de falar é que esses impactos ambientais geram consequências no meio ambiente. E essa poluição térmica acaba fazendo acaba alterando, por exemplo, a água, né, os rios, as lagoas e tudo mais. E aí o que acontece? Se ela causar esse aumento na temperatura, segundo a primeira afirmativa, né, tá falando o seguinte: se aumentar a temperatura, vai reduzir, então, a quantidade de oxigênio. E essa quantidade de oxigênio, ela é essencial para a sobrevivência de alguns organismos que necessitam de oxigênio para sobrevivência, né, organismos aeróbicos. Já a alternativa 2 está falando que aumento da temperatura modifica o metabolismo dos peixes. E na alternativa 3, esse mesmo aumento de temperatura diminui o crescimento de bactérias de algas e de algas, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Então, a gente tem que ver qual dessas alternativas ou quais dessas alternativas estão corretas em relação ao aumento de temperatura na água causada por essa ação humana de fissão nuclear, esse processo de conversão de energia mecânica em energia. Oh, gente, eu não estou apresentando para vocês, vocês deviam ter falado. Caiu mesmo. Deixa eu voltar aqui. Ah, que legal, minha internet tá bem ruinzinha. Mas de qualquer forma, como já teve alguns errinhos, eu vou gravar a aula de novo e deixo outra aula disponível no YouTube, que aí se vocês tiverem perdido muita coisa, né, que tá aqui no caso, aí eu vou gravar outra então, que aí vai ser bem mais rapidinho também. Onofre, eu não tô conseguindo te ouvir, seu áudio tá ligado, mas eu não tô ouvindo. Eu vou colocar aqui para apresentar de novo.
Uhum. Mas então, gente, não sei se a internet vai. Obrigada, Onofre. Eu não sei se a internet vai voltar. E como eu já vou gravar outra aula mesmo, porque já teve esses errinhos para disponibilizar para os outros alunos que não vieram, né? A grande maioria. Eu vou falar para vocês, para o Arthur principalmente, né? Que esse aumento de temperatura nas águas, elas realmente reduzem as quantidades de gases. E então, consequente, né? Reduz aí o oxigênio. E esse oxigênio, ele é essencial para a sobrevivência de alguns seres vivos. Então, que necessitam, no caso desse oxigênio. Então, a alternativa que fala que o aumento da temperatura reduz a quantidade de oxigênio e afeta a vida, né, aquática, está correta. E o aumento da temperatura também modifica o metabolismo dos peixes. Porque o metabolismo dos peixes, eles não têm esse controle de temperatura sozinho, eles dependem da temperatura da água também. Aí já são conceitos de outras partes da biologia, né? Que a gente também tem que fazer, tem que entender para conseguir linkar um conceito com o outro, né? Então, em relação ao metabolismo de peixes, realmente a temperatura da água influencia, porque eles não têm um metabolismo próprio deles, assim, eles precisam da temperatura da água. E aí eles sofrem modificações, sim. E a outra alternativa fala em relação ao crescimento de bactérias, que diminui com o aumento da temperatura. Só que a reprodução de bactérias, né, a proliferação de bactérias, ela é aumentada com o aumento da temperatura. Então, essa alternativa está errada. E aí, nesse caso, então, a alternativa certa seria a que fala que a 1 e a 2 estão corretas, que no caso aqui não está aparecendo para vocês, mas é a letra A. E aí, eu encerro aqui, então, essa parte, e eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar outra aula e vou disponibilizar lá no YouTube, porque como eu tô tendo problema de internet, eu não tô conseguindo apresentar de novo. E aí lá no YouTube vocês vão conseguir ver. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, alguma coisa para falar. E lembrando para o Arthur que o material está disponível lá no link, né, de ecologia, lá na pasta do intensivo. Tem tudo isso que eu falei. Eu não coloquei nenhuma questão de novidade. Né? Todas as questões que eu tratei hoje estão referentes ao resumo que eu passei. É um resuminho bem pequeno, assim, deve ter no máximo 2 folhas e com letra grande. Então, tá bem explicadinho, bem mastigado mesmo, para você conseguir entender bem a matéria. E é isso, gente. Tem alguma dúvida, alguma coisa que aí eu já posso encerrar? Arthur? Não, tá de boa. Depois também eu vou pegar pra rever tudo, então deu pra entender bastante coisa assim. Tá bom, Arthur. Não deixa de ler o resumo, então, que eu coloquei lá, porque ele também já vai te ajudar bastante. E aí, se você quiser rever essa aula também, como eu vou gravar outra, vai estar disponível ainda hoje no YouTube. E aí avisa pra galera também, porque eu não sei se foi você, mas uma das meninas do minha turma tinha falado que tinha conversado com um menino, não sei, ela não falou o nome, então não sei se é você, mas sobre ecologia e tudo mais, e realmente a ecologia é o assunto que mais cai. Então, não deixa de participar das aulas, fala com a galera também, porque realmente, assim, de biologia, o que despenca no Enem é ecologia, sabe? Tanto que eu tô trabalhando tópico por tópico justamente para isso, pra gente dar tempo de ver tudo, assim, e principalmente o que mais cai, eu vou falar daqui nas próximas aulas, que aí já fica mais fresco na cabeça de vocês. Então não deixa de participar de aula de ecologia, não é porque é minha aula, inclusive eu não escolhi ecologia nem nada, foi sorteio e tudo mais, mas é porque realmente a ecologia caiu para mim e eu gosto muito dessa parte também, e é a que mais cai, então é muito importante ver a aula de ecologia, sabe? E são conceitos até assim tranquilos, sabe? Não é uma parte difícil. Se você entender ecologia, como cai muito no Enem, você já consegue pontos, assim, de uma forma tranquila, sabe? Tem muito mais conceito da biologia que é mais difícil. Então, dá para conseguir uma nota boa, assim, no Enem com ecologia, sabe? Na parte de biologia, pelo menos. Então, não deixe de participar das aulas. Não tô falando que é por minha causa, sabe? Tô falando mais por vocês mesmo. Você Show. fez. Oi, Mirelle. Pode falar, não, tô te ouvindo. Parece que em um momento, é porque eu dei uma saída aqui rapidinho, mas peguei você no meio da fala já. É, teve um momento aí que parece que você fez uma conexão aí da ecologia
com Revolução Industrial, filosofia, e eu não peguei bem. Não vou tomar seu tempo, pelo menos para eu entender o que você queria dizer, porque eu gosto disto, né? Dessas contextualizações. Ah, não, entendi. É porque eu falei no seguinte, de tipo assim, principalmente sociologia, né? Pega muito das ações humanas. E aí, na Sim, filosofia, na verdade, eu falei mais para fazer um gancho mesmo, mas já que você já estava presente. Mas eu quis dizer mais de como que o comportamento humano interfere, de fato, na, na biologia, então, e como que a gente vai relacionar com o meio ambiente, porque né, o comportamento humano ele foi mudando. Então, a poluição, por exemplo, que é algo que foi só aumentando, ela causa impactos negativos, né? Porque aí vai causar ilha de calor, vai causar efeito estufa, aquecimento global e tudo mais. Então, está mais relacionado, na verdade, com a sociologia, que a gente fala de relação antro, né? De relação humana, entendi. interferindo aí no meio ambiente e tudo mais. Aí na filosofia eu falei mais por causa de relação humana mesmo. Mas aí não coloquei um gancho específico, assim, não. Eu gostei, quer dizer, talvez nem é pertinente agora, mas vou fazer seu comentário e fechar já. É porque esse assunto voltado à Revolução Industrial eu gosto, e realmente, a partir da Revolução Industrial, a gente passou a ter um ambiente mais comprometido, né? E olha que não tem muitos anos, Uhum. né? Nós estamos aqui numa terceira geração, terceira, quarta geração ainda, quer dizer, e já tem esse ambiente já todo comprometido e ainda corre o risco de ficar pior, né? Eu não sei Pois é, se. e a Revolução Industrial a gente consegue. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito boa de redação. E todas as redações que eu fiz no Enem, eu colocava Revolução Industrial, porque dá para você falar muita coisa com a Revolução Industrial. Igual você falou, tem uma mudança de perfil mesmo de sociedade depois da Revolução Industrial. Então, afeta, dá para você fazer conexão com história, filosofia, com sociologia, com biologia, pelos impactos, que eu falei hoje, que o tema de hoje foi impactos ambientais. Então, eu falei mais relacionado a isso, sabe? Que dá para. A Revolução Industrial é um processo importante e afetou tudo, né? Todas as áreas a gente estuda a Revolução Industrial. Então, é mais por isso mesmo, entendeu? Eu gostei é por isso mesmo, que aí você também deu um Uhum. link para o aluno despertar para outros assuntos, inclusive do Enem, a própria redação, né? É, Foi com esse objetivo, né? Espero não ter sim. sido inoportuno. Eu acho que depois a gente vai fazer uma aula assim com união de conteúdos, que a outra aluno tinha dado ideia. Talvez seja até interessante a gente trazer outras matérias, né? Participação sua, por exemplo, que aí já dá para fazer uma ligação entre as matérias, que também é muito importante. Você vai fazer uma prova do Enem, é tudo muito ligado, né? Gente, Então, talvez seria até interessante falar sobre isso também lá nas reuniões que a gente faz. estou montando uma apresentação de PowerPoint aqui para o dia que combinar com o André, o dia que for melhor. Comecei, foi ontem, Uhum. um PowerPoint com filosofia, mas eu pretendo também ver as questões, fazer um comentário das questões, mas talvez, quem sabe, também entrar em algumas delas, se eu conseguir fazer esse link para mostrar para o aluno que filosofia está em tudo também. E às vezes Uhum. uma questão de outro assunto ajuda na questão de filosofia e vice-versa. Com esse Uhum. objetivo. Gostei, Não, viu? sim. Achei muito desenvoltura, né? Muito boa. Obrigada, Onofre. Oi, gente, então vou encerrar a aula aqui para não ocupar muito tempo de vocês também. E, né, mais uma vez, vou gravar, deixando claro que eu vou gravar outra aula aqui agora para colocar lá no YouTube. Tá bom? Obrigada para vocês dois que participaram. E Arthur, pelo amor de Deus, não deixe de olhar o resumo. Eu vou encerrar a gravação aqui. Tá bom, prometo que eu vou olhar. Não é uma coisa que eu Bom gosto dia, também, de gente. biologia, então eu olho Ai, sim. Arthur, desculpa, você tá falando? É porque o áudio tá muito baixo. Tá, pera. Agora tá melhor? É que o Não, microfone é o meu tava. mesmo, é o problema comigo. Ah, Pode tá. falar que eu vou te ouvir. Não, mas eu prometo que eu olho sim. Tipo, é biologia também, eu gosto de biologia, então eu com certeza vou olhar sim. Uhum. Olha assim, fala com todo mundo lá. Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau.